Boa noite, hoje dia 18 de abril, terça-feira, e eu vou começar a fazer essa live semanal com um tema que é muito importante para muita gente. É por isso que eu resolvi fazer novamente uma live sobre esse tema, numa semana especial, principalmente para mim. Eu falei, eu tenho que fazer um tema especial, um tema de interesse de muita gente, que seja relevante, vamos dizer assim. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando, Silvia, Cláudia, enfim, Guedes, Raimunda, boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional, né? E com uma visão integrativa, que é essa visão que hoje a gente fala de uma maneira mais atualizada, vamos dizer assim, né? Quando você olha o paciente como um todo, você trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar, olhando para todos os aspectos do paciente, toda a vida dele, é uma avaliação que a gente faz com muita especificidade para poder ajudar de melhor forma. E hoje eu vou ter uma visão melhor e vou explicar melhor sobre a importância de um órgão, gente, de um sistema que é grandioso na nossa saúde, no nosso corpo, porque dele a gente tem uma relação total com tudo que se relaciona à saúde do nosso corpo. E eu vou falar sobre o intestino. Então, é um dos órgãos que eu mais estudo hoje. Eu acho que o profissional da saúde hoje, principalmente o nutricionista, que não tiver esse olhar, né, para o intestino, ele não consegue chegar a um resultado nenhum com nenhum paciente. Então, por isso que é uma das áreas que hoje eu mais estudo, mais tenho interesse em ler, em saber, em conhecer. E eu vou falar hoje especialmente em constipação intestinal, que é uma das disfunções do intestino, né? Então, olha só a importância, gente. O intestino, ele tem 10 vezes mais bactérias e 100 vezes mais material genético do que as células do nosso corpo. Olha a importância. Tem gente que não sabe, mas nós temos mais micro-organismos, então, no nosso intestino do que células no corpo. Por isso que a gente tem que ter um cuidado especial, um olhar especial para o intestino. Por isso que a gente tem que recuperar, restaurar e cuidar da saúde intestinal. E quando a gente tem um processo, uma disfunção chamada constipação, que é só uma das disfunções que pode ocorrer no intestino, e que dela a gente sabe que pode ocasionar várias consequências, né? A gente tem que se preocupar, sim. E o que me admira muito é que muitos pacientes chegam ao consultório dizendo que é comum para eles ter constipação intestinal. Gente, não é comum. O paciente fala assim para mim, doutora, eu sempre fui assim. O meu intestino nunca funcionou direito, eu sempre tive que fazer uso de laxantes, eu sempre tive que tomar o remédio, é o 46, é o lactopurga, o chá é Sene, é chá laxativo, enfim, várias coisas que eu vou comentar com vocês durante essa live, né, extremamente prejudiciais, que não resolvem o problema, muito pelo contrário, só vão prejudicar, né, cada vez mais e vão trazer mais problemas para a sua saúde, né? E aí acham que isso é comum, se acostumam, gente, comum para a pessoa, mas não é normal. Eu quero que vocês frisem bem essa frase, o que é comum nem sempre é normal. Não é normal você ter um intestino que funciona 3 vezes por semana. Quando funciona? E a constipação intestinal é ocasionada, a gente de fato pode comprová-la, quando por 3 meses eu tenho esse tipo de evacuação, né? 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, né? Tem pacientes que chegam a isso mesmo. Agora, pode por um tempo, eu comi, eu viajei, o intestino não funcionou, temporariamente, pontualmente, ok, tá estressada, vocês vão ver que são diversas causas. Agora, quando que por 3 meses, por um tempo prolongado, você começa a ter essas evacuações
eventuais, 2, 3 vezes por semana, como muitos pacientes me relatam aqui, e isso é clássico de constipação intestinal. A gente já pode classificar. E 30% dos pacientes da nossa população tem constipação intestinal. Só que as mulheres têm 3 vezes mais. E sabe por quê? Porque as mulheres, o funcionamento intestinal depende de hormônios e a gente oscila demais nos nossos hormônios, muito mais que os homens. Depende de aspectos emocionais, nós somos sujeitas muito mais às intempéries emocionais do ambiente que nós vivemos. Então, se você está estressada, nervosa, preocupada, o intestino, quem tem já tendência de constipação vai piorar. Porque a gente não usa qualquer banheiro, né? A mulher é muito mais receosa com relação a isso, ela não é como o homem, tipo, eu não vou usar um banheiro fora da minha casa. Então, e dietas muito restritivas, porque está sempre fazendo dietas para emagrecer. Então, essas são as 4 principais razões que levam as mulheres a ter 3 vezes mais constipação do que os homens. Portanto, se você está se situando em alguma delas, ou mais do que uma delas, já começa a ter um olhar melhor com relação a isso. E o que pode ocasionar constipação ou constipação intestinal? Em primeiro lugar, gente, a falta de fibras na sua alimentação, né? Muitos pacientes acabam comendo uma folhinha de alface, uma rodelinha de cenoura, uma rodelinha de tomate e dizem que comem vegetais. Então, a gente sabe que a falta de fibras, tanto por parte de vegetais, legumes, frutas, cereais integrais, aveia, arroz integral, quinoa, né, não está presente no dia a dia. Não adianta comer hoje e ficar uma semana sem comer, né? De 25 a 35 gramas de fibras por dia são necessários para a gente poder ter saúde e saúde intestinal, inclusive. Portanto, é importante a introdução de fibras na nossa alimentação. E os grupos alimentares, os 3 grupos que mais nos trazem fibras são as frutas com cascas e bagaços, que eu vou dizer quais são as principais que não pode faltar na sua alimentação, os vegetais e os legumes de todos os tipos, né? E os cereais integrais. São os 3 grupos que têm maior quantidade de fibras. Bom, e aí, quando a gente fala de frutas, por exemplo, a gente está falando de frutas mais laxativas para quem já tem a constipação. Então, o abacate, o mamão, a laranja, a mexerica, mais o que? A manga, o abacaxi, todas são bem-vindas, mas essas frutas têm um teor maior, uma quantidade maior de fibras. Portanto, seria mais interessante que a gente consumisse mais esse tipo de fibras, tá? 3 frutas ao dia, no mínimo 3 porções de vegetais no almoço e 3 no jantar. Isso vai dar em torno de 400 gramas, então 200 gramas ou 300 no almoço e aí você complementa no jantar. Essa é a quantidade que nós orientamos, que eu oriento e que os estudos da Organização Mundial da Saúde também orienta para o consumo de variar de 25 a 35 gramas de fibras ao dia. Fora essa pouca ingestão de fibras, que grande parte das pessoas, porque não quer lavar os vegetais, porque dá trabalho para fazer, enfim, aí acaba não consumindo isso, né? E aí, fora isso, a gente tem a falta de água. Quando eu falo para o paciente, olha, se vocês quiserem começar a comer direito, a ter bons hábitos alimentares, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar água. Porque se você aumenta a fibra do seu dia a dia e não toma água, você vai ficar pior. Porque as fibras, elas vão absorver a água do lúmen intestinal, né? Então lá dentro do intestino, elas vão começar a absorver essa água. E se você não tomar água, você vai ficar com a barriga desse tamanho. Por quê? Porque você não vai dar... as fezes não vão ficar macias, você não vai dar umidade suficiente para essas fibras para poder fazer a evacuação normal. Então é importante você também aumentar a ingesta de água, né? Isso é importante. Bom, então eu falei da questão das fibras, falei a questão da água. Agora, uma outra coisa super importante, gente.
não adianta eu fazer tudo certinho, melhorar a fibra, melhorar o aporte de água, se eu continuar comendo coisas erradas. E eu fiz essa live porque eu sei que as pessoas insistem em conjunto, combinado com coisas certas, fazerem coisas erradas também, né? Então é comum, além de elas falar, doutora, mas eu como mamão, eu como salada, por que será que o meu intestino não funciona? Então vamos lá, vamos saber, será que você come muita carne vermelha? A carne vermelha é muito fibrosa e se você for um cara carnívoro ou uma mulher carnívora, você vai saber que vai ter problemas para poder estar tendo evacuação, porque ela vai segurar mais suas fezes e quando segura, principalmente proteínas e carne vermelha, vai ter putrefação. Você vai aumentar muito, gente, as bactérias do mal do seu intestino, que eu vou falar das consequências de ter intestino preso, tá? E entre elas é isso, você vai começar a putrefar, porque imagine quem faz evacuação 2, 3 vezes por semana, quem come muita carne vermelha, aí é um terror. Além da carne vermelha, que a gente reduz, para quem tem constipação, às vezes até retiro por 30 dias, para melhorar nessa fase mais aguda. Os farináceos, farinha, mesmo a farinha de tapioca é péssimo para quem tem constipação intestinal, porque ela vai ressecar mais suas fezes. Qualquer farinha de trigo então nem preciso cogitar, porque tem muito glúten, o glúten vai ser também um agressor, é mais inflamatório da parte intestinal, é uma proteína de difícil digestibilidade, e aí então seria pior, ó, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, farinhas de uma maneira geral, elas vão ressecar mais suas fezes, tá? Então a gente não dá farinha, eu dou a raiz, eu dou o tubérculo, então eu vou dar a mandioca, a batata doce, o inhame, mas não a farinha de nada disso, o milho e assim por diante. Bom, outra coisa que é muito ruim, açúcares. Então, açúcar refinado, demerara, mascavo, de coco, qualquer açúcar, gente, a gente remove nesse tempo de crise, até eu não regularizar o intestino, e é uma coisa que também eu nem vou voltar mais a introduzir, porque o paciente se acostuma tão bem, se sente tão bem quando começa a evacuar normalmente, quando melhora a sua microbiota intestinal, que acaba não consumindo, mas aprendendo a mudar a sua palatividade e não introduzir mais os açúcares. Então, carne vermelha, açúcares e farinhas devem ser removidos. Além disso, os alimentos inflamatórios, né? Os mais alergênicos. Então, quem são esses, né? O que você tem uma hipersensibilidade. Então, veja, se para você os laticínios, que geralmente eles são grandes vilões da constipação, né? A gente remove por um tempo e você já sabe que quando você come muito queijo, às vezes não toma leite, mas come muito queijo, vai piorar mais a constipação para quem tem ela. Por quê? Porque a caseína que está presente no leite e derivados, ela é de difícil digestão, ela é mais inflamatória. Pensam assim, toda proteína de difícil digestão vai inflamar. Vai começar a proliferar bactérias do mal, bactérias inflamatórias, que vão fazer uma série de problemas que eu vou falar, tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Remover. Pelo menos, se eu não faço o teste de intolerância alimentar, eu vou remover laticínios, já vão anotando aí, ó, leite, queijo e iogurte, tudo que vai leite de vaca. Eu vou remover o glúten, que também eu falei pra vocês que é inflamatório, as farinhas, tá? De uma maneira geral, a carne vermelha. Se eu der carne vermelha, eu dou assim, carne moída no almoço, no jantar nunca. Isso às vezes para paciente que às vezes está com uma anemia ou que está com uma ferritina muito baixa. Então eu vejo que não dá para tirar todo alimento que é importante a nível de teor de ferro. Então eu dou um pouquinho de carne moída, mas nunca uma carne muito fibrosa, né, que vai ser mais difícil para digerir. Então esses alimentos devem ser excluídos. Além disso, lógico, se eu já estou com uma inflamação no intestino, por quê? Porque eu estou com uma constipação e gera uma inflamação, eu já não vou dar bebida alcoólica, refrigerantes, alimentos processados, ultraprocessados, alimentos que já tenham muitas substâncias químicas, corante, aditivos. Quanto mais vocês colocarem essas toxinas no corpo de vocês, que vai
prejudicar mais a saúde intestinal, vai piorar. Então eu tenho que tratar, gente, sempre a causa do problema, as causas, né? Essa é a diferença de você fazer o uso de um laxante e tratar a alimentação de base, e tratar o mal pela raiz, né? Cortar o mal pela raiz. Esse é o ditado correto. Então a gente tem que ir lá e tirar isso. Depois que o teu intestino estiver bacana, o que você vai fazer? Eventualmente eu vou numa festa, eu vou comer um doce, eventualmente eu vou tomar uma bebida alcoólica, eventualmente eu vou comer isso ou aquilo, mais inflamatório, uma fritura. Mas agora que eu quero unir forças para esse intestino ficar bacana, melhorar toda a sua biota intestinal, vamos pensar junto comigo, gente. Não adianta fazer as coisas pela metade. Sabe por quê? Vocês nunca vão ter um resultado efetivo. E aí vai falar, não valeu de nada eu assistir aquela live, não valeu de nada eu mudar isso ou aquilo. Não tem que mudar isso ou aquilo, tem que mudar tudo. Né? Porque daí, se por um tempo você muda tudo que eu tô dizendo, você vai chegar daqui 30, 40 dias muito bacana. E aí vai ver que o seu intestino vai funcionar e você mesmo vai se tornar seletiva por natureza, tá? E além disso, a gente sabe que muitos pacientes, como eu falei, fazem uso de laxantes. Então, para de usar laxante. Algumas medicações também podem comprometer o funcionamento intestinal, como o uso de antibióticos, o uso de omeprazóis. Quem tem hipotiroidismo também pode, se você tiver que tomar o hormônio da tireoide, não vai te causar problema de constipação. Mas se você tem um hipotireoidismo descontrolado, isso pode gerar também uma constipação. Tá? Então, cuidado, mas o uso de antibiótico, laxante e omeprazol é péssimo para o intestino, tá? Estresse também é algo que, como eu falei para vocês, por isso que mulher é muito mais constipada, porque o intestino tá ligado com o cérebro tá ligado com o intestino, a gente tem várias inervações aí que vão e voltam. Então você tô mais estressada, já tenho essa sensibilidade no funcionamento intestinal, vai piorar. Tem gente que, ao contrário, quando fica nervosa tem diarreia. Então depende muito do paciente, né? Aumenta a adrenalina, aumenta o peristaltismo intestinal e vai ter diarreia. Agora, tem outros que já tem outro tipo de tendência para constipação, intestino preso, né? Então vai ter constipação se ficar nervosa, se sair de casa, se sair da rotina, né? E uma outra coisa, justamente, que é isso que eu vou falar, é sair da rotina. Saiu da rotina, para quem tem constipação, é péssimo. Então, mesmo que você vá viajar, agora, por exemplo, tem feriado, outra vez feriado, e fora de casa, tente acordar no horário que você já está habituado, ou crie esse horário que você está com mais calma, para poder fazer, ficar não muito tempo sentado, porque também pode ocasionar problemas, tá? Mas tente ter um horário para o intestino funcionar. Isso é muito importante. E aí, mesmo fora da sua casa, considere esse horário, porque aí você vai manter sua regularidade na função intestinal. Tem paciente que não tem isso, né? Quem não tem constipação, ok, qualquer horário é horário, qualquer banheiro é banheiro, mas quem tem problemas, saiba que isso é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui quem tá falando comigo. Diego, boa noite a todos. Para quem tá chegando agora, eu tô falando sobre constipação intestinal, consequências e tratamentos. Doutora, a Linda fala assim, doutora nutricionista, por que também não pensar nas pessoas acamadas, talvez achar alguma solução para os intestinos dela? Sim, com certeza, porque o sedentarismo também é uma das causas da constipação intestinal. Então, talvez muitos de vocês que estejam aqui me assistindo já tiveram que ser internados, já passaram por cirurgia e vocês viram como é difícil o intestino funcionar. Porque o intestino ele funciona melhor quando você faz exercícios, se movimenta. Quanto mais parado você ficar, menos peristaltismo intestinal tem. Por isso que também às vezes a gente tem até problemas com relação à idade. Os idosos têm mais dificuldade às vezes de evacuar por causa disso. Tá? Então,
com certeza, as pessoas que estão acamadas, a gente vai fazer uso de alimentos mais laxativos. Então eu vou dar sucos laxativos, vitaminas laxativas, toda a alimentação dela vai estar voltada com um teor maior de fibras, suplementos importantes que eu vou falar, porque a pessoa, infelizmente, ela não pode sair da cama. Então, dessa maneira, eu vou ter que hidratar melhor e fazer com que a alimentação dela propicie uma melhor evacuação, sem tanto sofrimento. Então, para essa pessoa, eu vou ter esse olhar, sim, essa visão de intensificar mais a alimentação dela com relação a isso. E as consequências, gente, de ter intestino preso são diversas e sérias. Além do desconforto, de estufamento, de gases, de mau humor, porque lembra que o intestino, ele não é só o nosso segundo cérebro, como eu falei, mas ele produz substâncias importantes. Os micro-organismos que estão ali vivendo, eles são responsáveis em absorver também aquilo que a gente come. E aí eu tenho várias vitaminas que são formadas neles, neurotransmissores, como serotonina. A serotonina é um neurotransmissor da felicidade, do bom humor, do relaxamento. 80% é formada no intestino. Só que se eu tenho um intestino com constipação, eu tenho aí já uma desbiose intestinal, uma proliferação maior de bactérias do mal, gram-negativas, e com isso eu vou ter não só todos esses sintomas, mas também eu tenho um comprometimento na síntese de serotonina. Eu tenho problemas às vezes para dormir, porque a serotonina do dia vai formar a melatonina da noite, e aí eu vejo que muitos pacientes relatam para mim na primeira consulta dificuldade, um sono que não é reparador, um sono sem qualidade. Eu melhoro a alimentação, melhoro a microbiota intestinal, e a regularidade na função intestinal, ele começa a dormir melhor. Por quê? Porque ele produz não só mais serotonina, mas também mais melatonina. Então isso é normal de acontecer, é uma coisa comum. E o que acontece juntamente com essa questão da constipação é que você pode criar com mais facilidade o risco de ter uma colite ulcerativa, de ter doença de Crohn, de ter síndrome do intestino irritado, de ter inflamações intestinais importantes, de ter fissura anal, de ter hemorroida, de romper sua barreira intestinal. E quando eu rompo a minha barreira intestinal, gente, eu vou mandar para minha circulação coisas que não deveriam ser lançadas lá para dentro, como restos de bactérias, fungos, toxinas, né? E isso pode ocasionar várias desordens, tais como resistência insulínica, né? Esteatose hepática, doenças autoimunes, enxaquecas, dermatites, inchaços, falta de energia, dificuldade de ganhar massa muscular, né, alterações hormonais. Então, olha só, a questão de, como é que eu vou falar, de problemas, disfunções neurológicas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Tudo isso pode ser ocasionado quando há uma ruptura de barreira intestinal ocasionada por uma inflamação, porque eu estou comendo errado e essa alimentação está me gerando uma constipação, e a constipação está me levando a ter tudo isso, gente. Você rompeu, sabe quando tem uma ruptura e a barreira, né, uma barreira se rompe? A barreira intestinal, ela tem que ser assim, ó, fechadinha, só pode ir para a circulação as coisas que já estão devidamente já metabolizadas, partidas, para o meu corpo reconhecer que aquele nutriente eu vou aproveitar da melhor maneira, mas ele tem que estar partido o suficiente. Tem que ter sofrido a hidrólise, a quebra, né, para ocorrer essa absorção entre a parede intestinal e lá a parte da circulação. Só que quando eu tenho constipação, eu tenho a desbiose e tenho todo esse comprometimento. Então, olha quantas desordens, quantos problemas de saúde nós temos em virtude da constipação intestinal. E aí o paciente acha que tomar laxativo já é o suficiente. Só que ele vem aqui inchado, com obesidade, com pré-diabetes, com esteatose hepática, com dor de cabeça, dormindo mal, né, cheio de problemas, e ele não sabe que se eu melhorar a alimentação e melhorar a saúde intestinal, eu vou tirar com a mão tudo isso.
É isso que eu quero passar para vocês. É essa a condição. O intestino é super importante para tudo isso, gente. Então, por isso que imunidade, né? Imunidade. Olha, não posso esquecer de falar isso. A Ana Jujuia, não escolho o serviço e nem reclamo se poder mensual vai fazer. Ah, bom, aqui é outra coisa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Agora eu vou começar no tratamento. Como é que a gente faz esse tratamento? Aqui, vamos lá. Aqui, intestino. Quero uma receita para o meu intestino funcionar. Então, não tem uma receita. É uma somatória de coisas que vão melhorar o seu intestino. Isso que é muito importante. Rosana, sofro muito com o intestino. Eu sei, como eu falei para vocês, 30% da nossa população é muita gente. Senão não estaria aqui, ó, com vocês agora, conversando sobre isso. É importante aqui. Bom, vamos lá. Ângela Fernandes, um beijo grande, querida. Espero que você esteja bem, se recuperando bem, viu? Bom, vamos lá. E aí, eu vou falar como eu trato. Como eu trato, então, o paciente quando ele tem constipação intestinal? Ó, o protocolo correto é o 6Rs. 6Rs por quê? O primeiro R é de remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Então, por isso que são 6Rs. Remover o quê? Remover os alimentos que você não consegue digerir. Eu tenho que remover isso, né? Então, além dos laticínios, dos processados, do glúten, como eu já falei, que são grandes vilões, aí eu vou fazer especificamente as hipersensibilidades, o teste até de hipersensibilidade, se necessário, a alguns alimentos. Como eu disse há pouco hoje nos stories de uma paciente que veio aqui comendo ovos todos os dias, e aí, lógico, a dieta monótona, gente, leva vocês a terem mais risco de intolerâncias alimentares. Para de comer todo dia a mesma coisa. Tem paciente que insiste, ovo é bom. Nunca discutir com relação à importância dos ovos nutricionalmente. São excelentes, só que não dá para comer todo dia 2, 3, 4, 5 ovos, não dá. Vai chegar uma hora, você vai ter sensibilidade para digerir essa proteína dos ovos, a albumina que está na clara. Então para de achar que tem que comer todo dia a mesma coisa, e isso vai te levar a ter problemas. Equilíbrio, essa é a palavra mágica, essa é a cereja do bolo. Então eu tenho que remover alimentos que são processados, ultraprocessados, frituras, os açúcares, farinhas, carne vermelha, às vezes se necessário, mas os alimentos que são a pessoa já sabe que tem problema quando come, ou então, devido à dieta monótona, eu faço o teste de intolerância e evidencio ali que tem problemas com relação a alguns alimentos. Mas esses que eu já falei para vocês, eu tenho que remover, tá? Que eu acabei de mencionar. Segundo, para daí sim reluzir, né? Fazer brilhar as coisas boas que eu vou colocar. Porque se você continua comendo as mesmas porcarias e as coisas boas também, nunca você vai deslumbrar, como eu falei, um resultado positivo. Então, eu tenho que tirar as coisas ruins para você começar a ver o resultado. Ó, vou dar um exemplo muito esdrúxulo talvez para vocês, mas para vocês entenderem. Se você ganhar um cristal, né, maravilhoso, e colocar numa casa suja e bagunçada, você não vai ver, ninguém que entrar na sua casa vai ver reluzir esse cristal. Porque a casa tá toda bagunçada, tá inflamada, tá suja. Se eu limpar toda a minha casa, aí todo mundo que entrar vai ver aquela peça de cristal linda. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Se eu não tirar esses alimentos intolerantes, inflamatórios, que são mais alergênicos, são mais difíceis de digerir, que você tem já intolerância e hipersensibilidades, alimentos
processados, industrializados e tudo isso, você jamais vai ver o benefício que o abacate pode te dar, que o mamão pode te dar, que a linhaça pode te dar. Além disso, ó, falando de linhaça, as gorduras boas são ótimas, porque elas vão deixar essas fezes mais emolientes, mais macias junto com a água. Não pode faltar gordura boa, mas a gordura boa que eu tô falando é das castanhas, nozes, amêndoas, do azeite de oliva, do óleo de coco, né? É esse, não do amendoim, tá? Que amendoim, infelizmente, hoje a gente sabe que tá com muitas toxinas. Então, tenho que remover todos esses alimentos. Aí eu vou reparar o epitélio intestinal. O nosso intestino, ele é forrado aqui, ó, tem as células e tem uma mucosa protetora. E quando eu tenho ele inflamado, porque tá com muita constipação, isso aqui tudo é rompido, né? Esse epitélio é danificado. Eu tenho aí, por isso que a gente tem rupturas das pontes, né? De barreira intestinal. Então, essa mucosa, né, que reveste o intestino, ela é rompida. Então, eu tenho que reparar exatamente isso. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com aminoácidos, então os colágenos proteicos, né, a glicina, a prolina, a lisina, eu faço isso com proteínas, né, de uma maneira geral, eu faço isso, mas isso já na versão de aminoácidos que já está mais pré-digeridos, e aí é mais fácil para poder compor esse epitélio, por isso que hoje a gente tem muitos suplementos à base de aminoácidos para fazer esse epitélio. A glutamina é um aminoácido que também faz barreira intestinal importante. Aí a gente tem algumas vitaminas e minerais como o zinco, vitamina A, vitamina C, que são super importantes, o próprio triptofano, o ômega 3 para desinflamar. A gente tem hoje também o Core-Bione, por exemplo, além de ser da gente ter os pré-bióticos, os probióticos, que eu também vou falar, que eu também coloco no protocolo, a gente tem os pós-bióticos. Pós-bióticos é o que as bactérias produzem, as bactérias boas do intestino. Elas produzem substância para a gente poder fazer reparo nessa barreira intestinal. E aí, hoje a gente tem um produto chamado Core-Bione, que é excelente, é um pós-biótico, excelente. A gente tem cepas específicas de probióticos, como a Akkermansia mucilífera, que eu também prescrevo, que faz barreira intestinal, que ajuda a gente a diminuir a inflamação, né, intestinal, que é bem bacana. Então, tudo isso são prescrições que nós fazemos. Se o intestino está inflamado, tem o biointestil, que é excelente, também é uma substância que a gente faz para diminuir a inflamação intestinal. Então, esses são alguns dos suplementos, que cada caso é um caso, que eu vou estar fazendo. Espinheira Santa é um chá muito bom também, que faz barreira intestinal, que ajuda também a gente a reconstruir essa mucina, né, que é essa mucosa intestinal. Então, esses são alguns dos exemplos. Eu recoloco enzimas digestivas, porque o paciente que tem constipação intestinal, que tem inflamações, ele começa a ter baixa produção de enzimas digestivas. Então, amilase, enzimas pancreáticas, lipase, amilase, a lipase, a protease, né, galactase, e tudo isso. Às vezes eu tenho que colocar sais biliares, enfim, eu vou ajudar também com enzimas digestivas. A Meire está falando se ela pode tomar glutamina todos os dias. A glutamina é usada pontualmente, né? Quando eu preciso reparar a barreira intestinal, com certeza eu tomei a glutamina, meu intestino precisou, ele vai usar a glutamina, não vai sobrar para os músculos. Agora, se eu não preciso do intestino, aí a glutamina também tem às vezes de reparar o seu músculo. Mas glutamina não precisa ser usado de forma contínua, e sim de forma pontual, né? Porque a glutamina é um aminoácido que a gente tem em grande quantidade nos alimentos, desde que você tenha uma alimentação saudável. Ela está presente muito nas proteínas animais. Então, para quem consome proteínas animais, a glutamina não vai faltar. Agora, se eu preciso de um extra de glutamina, né, se eu preciso de um extra de aminoácidos, então com certeza aí eu tenho que fazer a suplementação, e às vezes aí de forma pontual. Uma outra coisa que eu esqueci, que eu uso muito além do ômega 3 para diminuir a inflamação intestinal ocasionada pela constipação, é a cúrcuma.
Então a cúrcuma na alimentação, ela ajuda muito a gente ajudar na desinflamação intestinal, tá? Não esqueçam disso, isso é bacana, gente. Tanto na alimentação, tá? Como também, às vezes, suplementos à base de cúrcuma que são excelentes. A Daniela Carobi fala, doutora, deixa eu ver o que você escreveu aqui. Doutora, tenho síndrome de intestino irritado, estou atacadíssima de cólicas intestinal, estou comendo ovos no café da manhã. Pode ser ovos que estão atacando minhas cólicas? Sim, pode ser. A gente não pode descartar a possibilidade. Porque, olha, eu vou lhe dizer para vocês. O primeiro vilão, pela minha prática clínica, é sempre laticínios. Sempre. Laticínios. Leite de vaca, pode ser em pó, desnatado, semi-integral. Não interessa, é leite de vaca. Iogurtes à base de leite de vaca e queijos. Isso é a primeira coisa que eu tenho que tirar. Inflamação intestinal, constipação, diarreia, cólicas. Tira leite derivado, gente, mas tem que tirar por completo. 3 meses pelo menos. Glúten é o segundo grande vilão da história. Grande parte dos pacientes. Onde está o glúten? No trigo, na aveia, no centeio e na cevada. A aveia, ela tem contaminação porque é um cereal, mas hoje existe aveia sem glúten. Então, para quem tem problema no glúten, vamos tirar o glúten. Eu quero deixar bem claro para vocês que não é porque o alimento não tem glúten que é saudável. Tá cheio de alimento porcaria industrializado que não tem glúten, tá? Tem um monte de farinha, um mix de farinha, não tem nada de fibra, não tem nada de proteína, tem alto índice glicêmico, mas está escrito lá, não tem glúten. Aí o paciente, não tem glúten, olha, esse aqui é legal, e não é nada legal, tá? Então, o que não tem glúten que é legal é alimento de verdade. Então, as raízes que eu falei para vocês, isso é alimento bom. Então, quando eu como o inhame, a batata doce, a mandioca, a abóbora, a beterraba, a cenoura, isso é muito legal. Então, isso não tem glúten. Arroz não tem glúten, tá? Só vou tirar o que é a base de trigo. Trigo, aveia, centeio e cevada. Cevada tá muito presente na cerveja, gente. Não esqueçam disso, hein? Então, e o terceiro grande vilão, infelizmente, são os ovos. Para muita gente, os ovos acabaram sendo problemas porque se expuseram muito aos ovos. E aí, então, deu problema. Nem sempre você vai sentir o problema quando come. Quando a gente tem uma hipersensibilidade, os sintomas não são imediatos. Não é comeu, passou mal. Não, o sintoma pode aparecer até 4 dias depois que você comeu os alimentos, que você se expôs àquele alimento. Por isso que é de difícil diagnóstico. Então o paciente fala, mas doutor, eu comi ovo hoje, não comi nada diferente, só que ele comeu ovo hoje, amanhã, depois. O problema pode dar ou pela exposição, a frequência, ou pela quantidade que você come. Então é um sintoma tardio que a gente chama, uma hipersensibilidade tardia, com sintomas tardios, por isso que é difícil. Então, cuidado. Soja também é um grande problema. Amendoim, aditivos alimentares, o milho, os açúcares. Às vezes tem muita gente que eu tenho que tirar os cítricos. Bom, síndrome de intestino irritado, tem que tirar cítricos. E uma coisa comum que eu não posso dar também quando você tem inflamação intestinal e quem tem constipação, são os grãos, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Porque eles têm lectinas. E tem, mesmo que você deixe de molho e tudo mais, tem um paciente que não consegue comer o grão nesse primeiro momento que você está com essa desbiótise intestinal, que você está inflamado, o intestino não está funcionando, eu estou retendo fezes. E quando eu mostro essa escala aqui para o paciente, eu digo assim para ele, olha, como que tá as suas fezes? Como que é essas fezes? Vocês já viram essa escala aqui, escala de Bristol que a gente chama. As fezes, gente, tem que estar assim, Isso aqui são fezes de quem tem intestino bonito, saudável. Daqui para baixo é amolecida, feia, não é para ter assim, né? Mas quem tem constipação intestinal é isso aqui, Geralmente são essas bolinhas aqui. Quando evacua isso. Às vezes cria fecaloma, que é pior ainda, porque quanto mais tempo essas fezes ficam retidas, elas vão ressecando. E aí, quando é para passar a primeira bola de fezes, sofre, sangra, tem a fissura, né? Tem às vezes tem às vezes rachaduras, né? Então,
não, piclomas, não, esqueci o nome agora, que também é muito comum de acontecer, então cuidado com isso aqui, ó, fezes bonita, essa aqui, ó, no formato de bananinha, isso é fezes legal, tá? Então só para mostrar isso para vocês. E aí, depois de colocar as enzimas, eu vou, então, falei da questão, os grãos, depois eu vou recolocar. Né, essas coisas todas, por exemplo, o grão é um alimento saudável, os ovos também, mas depois do intestino funcionar bem, depois de fazer todo esse protocolo, aí eu vou colocando gradativamente os alimentos e vejo qual é a sua tolerância. Né? Aí depois ele vê, olha, doutora, tô evacuando normal, tô comendo de vez em quando 2, 3 ovos por semana, tô comendo de vez em quando um queijo, tô consumindo de vez em quando, sei lá, uma bebida alcoólica. Então aí eu consigo recolocar isso de uma maneira organizada, mas dentro de uma alimentação saudável, dentro de uma alimentação que tem um padrão saudável na maioria dos dias. E detalhe, se você tem inflamação intestinal, eu tenho que controlar até as fibras da sua alimentação. Porque às vezes eu nem posso dar muito exagero de fibra, porque senão o paciente estufa muito. Então essas fibras que fermentam muito, né, às vezes eu nem posso dar tanta fibra crua. Então até isso eu tenho que ver de uma maneira individualizada. E aí eu vou colocar os pré e probióticos. Pré-bióticos são as fibras, aí eu não coloco nunca frutoligosacarídeo e fósforo, porque vai estufar demais. Aí a gente tem que colocar inulina, goma agar, né, goma cássia, que não vão fermentar. E os probióticos, né, que tem cepas específicas para constipação. Reequilibrar o estilo de vida para modular estresse e vou reavaliando, para depois reintroduzir, né, os alimentos que eu removi lá no início. Não alimento porcaria, tranqueira, inflamatório, mas os outros que eu acabei de mencionar, que às vezes são saudáveis, mas eu tenho que tirar num primeiro momento. Inclusive, às vezes até oleaginosa, gente. Eu tenho muito paciente que tem problema com castanhas, nozes, amêndoas, que ficam estufados quando comem, que podem ter constipação com isso, porque não conseguem digerir, tá? Bom, e aí então eu quero dizer para vocês que eu tenho que dar então pelo menos 2 litros de água para quem tem constipação. Já começa com água em jejum, nunca água durante as refeições, água durante os dias, que pode ser também contribuído com chás, né? Água com limão, água com gengibre, chá de gengibre é ótimo, né? Chá de espinheira santa, hortelã, erva doce, são chás muito bons que a gente dá demais aí para quem tem problema de constipação intestinal. Falei a questão das fibras, vai depender muito do paciente, se está muito inflamado, como eu falei, eu diminuo um pouco as suas fibras cruas, mas do contrário, se é só constipação, eu vou dar as cascas, o bagaço, as frutas como a ameixa, que eu falei para vocês, a ameixa preta é maravilhosa, né? Também junto com abacate, com mamão, com a manga, com abacaxi, bom, todas as frutas. Ensino a fazer as ameixas, deixa na água, né, hidratar essas ameixas pretas, tomar esse caldinho da ameixa, comer a ameixa, a chia e a linhaça são excelentes também, são ricas em ômega 3 e fibras, 1 colher a 2 colheres de sopa ao dia, sempre trituradas, hidratadas, e coloque na geladeira depois de fazer isso. Nunca compre triturada porque tem oxidação, e aí vocês vão usar de 1 a 2 colheres de sopa ao dia, tá? Aumento dos cereais integrais, as gorduras boas, e aí já falei tudo isso para vocês. Às vezes eu dou até a banana verde, que é muito bacana, que ele é um pré-biótico. Mastigar bem os alimentos, né? Isso é importante. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui. Horário de evacuação, exercício físico é importante, né? E como eu falei para vocês, cuidado com os dilaxativos. Ó, deixa eu ver mais quem tá aqui. Ana Lúcia Porta. Doutora, clorela é bom para mulheres de 40 anos? Clorela é ótimo, Ana Lúcia. Eu adoro clorela, inclusive para melhorar a função intestinal, né? Não é a coisa... um suplemento básico, né? Ela é uma alga clorela que tem muita fibra, muita riqueza de vitaminas e minerais
E ela também quela, ou seja, neutraliza os efeitos de metais pesados. Então, tanto a clorela como a espirulina também podem ajudar nessa fase que você está mais intoxicada, constipada, né? Gente, não tem coisa pior. Nossa, eu penso numa pessoa que fica 3, 4 dias sem evacuar, eu já fico sofrendo por paciente, sabia? Falo, não, vamos começar por aí. Não adianta eu querer fazer mais nada, porque isso até complica seu emagrecimento. Esquece, não emagrece quem tem constipação intestinal. Como vai fazer desintoxicação? Ah, quero fazer detox. Intestino não funciona? Como vai? Gente, aonde a gente elimina toxinas? Onde a gente mais elimina, né? Através do intestino, né? Ou através do rim. Então, é urinando, é evacuando que eu vou eliminar mais toxinas. Quem faz isso é o órgão lá chamado fígado. Mas se eu não tiver uma eliminação, urinar bastante e ter evacuação, não adianta. Como que eu vou eliminar? Vai ficar tudo aí impregnado. Olha que maravilha, né? Daí você fica achando que tem um monte de coisa. Uma pele fica bonita, como o cabelo vai ficar legal, que energia que você vai ter, que músculo você vai ter, né? Que síntese hormonal você vai fazer se o teu intestino já está bloqueando tudo. Não tem como, gente. Não tem como. Olha, eu tenho aqui mais de 30 anos de experiência. Eu falo pra vocês que quanto mais eu estudo o intestino, mais deslumbrada eu fico. Eu vou ter um congresso agora, final de semana aí nesses feriados, só de intestino e cérebro. 3 dias só de intestino e cérebro. Pra vocês saberem que todas essas doenças, inclusive Alzheimer, né, Parkinson, depressão, autismo, déficit de atenção, tá tudo ligado com o seu intestino também. Sono, má qualidade de sono. Então não dá para pensar em nada se você não corrigir a função intestinal. Fernanda Martins, bebo café com cúrcuma todos os dias, faz mal? Bom, cuidado com essa questão do café. Se você tem inflamação, o café nem sempre é bom nesse momento, né? Seria melhor o chá, talvez com a cúrcuma, fazer um shot, água, limão ou vinagre de maçã, que também aumenta a produção das suas enzimas digestivas. E aí bota a cúrcuma, legal. Posso colocar aí, que mais que eu posso colocar? Um própolis, aí é bacana, tá? O café é só pra quem tem boa metabolização dele e que não tem inflamação, aí tudo bem, né? E sem exagero. Clélia Ferreira Duarte, isso que é difícil, doutora, confiar nos produtos. Então, por isso que a gente tem que confiar em produto que tem marca boa, qualidade boa. Porque se você compra também produto aí, às vezes pela internet, às vezes faz uma divulgação mentirosa, aí o que acontece? Não vai ter a função que ele precisa. Por isso que é importante a gente comprar coisa boa. Senão não vale a pena só investir na alimentação. É melhor do que comprar suplemento ruim, hein, gente? Linda! Doutora, tudo isso aumenta a glicemia para quem é diabética. Eu entendo o seu interesse, mas isso também faz bem para uma coisa, mas faz mal para outra? Não, meu amor. Sabe por quê? Linda, as fibras alimentares, elas retardam o esvaziamento gástrico. Quando você come um pratão de salada antes da sua refeição, você vai ver que a sua glicemia vai melhorar. Porque você vai comer a sua mandioca, ou vai comer a sua batata doce, ou vai comer sua abóbora em quantidades adequadas para suas necessidades. Não vai comer um pratão de mandioca. Então eu vou comer primeiro um prato de salada, bem rico em fibras. Aí eu vou comer a minha proteína, 120 gramas, do frango, do peixe, dos ovos, se eu puder, com menos frequência a carne vermelha. Vou comer um legume, uma verdura. Vou comer 50, 70 gramas de um carboidrato de boa qualidade, de baixo índice glicêmico, que são as raízes ou cereais integrais, que também têm fibras, e não vou comer as frutas depois do almoço. As frutas eu deixo sempre para os lanches intermediários. Então, quando eu faço essa alimentação que vai melhorar a minha constipação intestinal, linda, eu vou melhorar muito a glicemia. Eu vou melhorar muito a minha produção de insulina. Inclusive, isso vai melhorar o intestino e vai ajudar no tratamento do diabetes,
vai ajudar para quem tem resistência insulínica, vai ajudar para quem quer emagrecer, vai ajudar para quem tem dislipidemia, colesterol alto, triglicérides alto, vai desinflamar seu corpo. Então, linda, pode ficar tranquila que isso tudo que você está pensando de uma maneira errada, tá? O correto é o que eu tô te falando. Fica tranquila que meus anos de experiência me dão sabedoria e firmeza para poder te comprovar isso. Nossa, a Clélia Ferreira, nossa, vai sobrar o quê? Sobra muita coisa, gente. Quando você pensa em alimento de verdade, tem ainda mais nós morando aqui no Brasil, com essa riqueza de frutas, nenhuma fruta vai ser proibida, nenhuma raiz é proibida, nenhum cereal integral é proibido, nem o frango, nem os peixes. A carne eu só falei para ter moderação, os ovos é especificamente para quem precisa, né? O resto, o que de alimento natural que você não vai poder comer? Todos você vai poder comer. Eu só estou removendo os alimentos que são alergênicos, alimentos que você tem hipersensibilidade, os alimentos industrializados que nós não nascemos até consumindo eles. É que hoje, pela praticidade, tem muita gente consumindo muito mais os industrializados do que os naturais. E aí isso começou a ocasionar problemas como esse que eu estou abordando hoje nessa live, que é a constipação intestinal, tá? A constipação veio, né, com essa modernidade, essa pressa, estresse, essa falta de comer fibra, essa questão de ficar pedindo tudo pelo telefone, comer alimento só processado. Então é lógico, porque o alimento natural, ele é fibroso, porque a natureza é sábia. Então você ir na feira e comprar lá seus vegetais, seus legumes, suas frutas, seus cereais, isso daí, gente, é barato, só vai te fazer bem e eu te garanto que vai sobrar muita coisa para você comer. Muita. O que não sobra é saquinho para você rasgar, porque alimento industrializado não te faz falta nenhuma, nem para você, nem para mim e nem para ninguém, né? Então a gente tem que resgatar isso que as nossas vós comiam, porque elas tinham essa sabedoria de fazer o alimento caseiro. É isso que eu quero de vocês, eu quero resgatar um pouco disso. Eu sei que a gente trabalha fora, que a gente tem pouco tempo, mas se você se organizar e se planejar, eu tenho certeza que vocês vão se alimentar de uma forma muito melhor, com muito mais qualidade e vão gastar muito menos dinheiro no mercado e na farmácia. Eu posso garantir para vocês. E para vocês que têm aí o uso, né, o costume, o vício, na verdade, de usar laxantes, vocês saibam que os laxantes, com o tempo, eles vão precisando cada vez dosagens maiores, vocês perdem a velocidade do intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes, vão ficar com a barriga flácida, distendida e vão ficar cada vez com menos absorção dos nutrientes e não vão resolver nenhum problema de constipação intestinal. Então, é muito ruim, além de perder sódio, potássio, vitaminas, minerais, quando você faz o uso abusivo de laxantes. Bom, e aí, gente, eu tenho várias receitas aqui para vocês. O shake laxativo, que eu dou muito para os pacientes, que é o mamão com a linhaça, ameixa preta e o suco de laranja, que é excelente. Isso a gente dá muito também na área hospitalar, para as mamães quando tem bebê, ou quando você faz uma cirurgia de hemorroide ou qualquer outra cirurgia. Esse shake laxativo geralmente é o que a gente prescreve nos hospitais. E também quando eu dou com os pacientes. O suco verde laxativo, que você pode fazer também com a couve. Couve, dá aquela sustada dela na água quente para tirar os fatores antinutricionais. Põe uma colher de chia hidratada, suco de laranja, hortelã, salsão e gengibre, excelente. Taça laxativa, vamos fazer com abacate? Pode usar farelo de aveia, gente. Farelo de aveia tem mais fibra até do que a aveia, em flocos grossos. Ameixa preta e coco, olha que delícia. Só alimento laxativo. Creme laxativo de abacate, abacate, chia, ameixa preta e a calda da ameixa preta. O pudim que eu falei para vocês, que é feito com leite de coco, chia e ameixa preta, também fica uma delícia. E chás laxativos, a gente tem aí
alguns que eu usaria pontualmente, muito pontualmente, né? O chá de alcachofra, cáscara sagrada, mas isso tudo tem que ser prescrito por um profissional para saber a hora de pôr e a hora de retirar, tá? Porque essas coisas têm que usar pontualmente, cada caso é um caso. Agora deixa eu ver quem mais fez pergunta aqui. Fernanda Martins, vou sair em Portugal, já é quase meia-noite. Espero, Fernanda. Oi, um beijo para Portugal. Que fique gravada. Vou deixar a live gravada para vocês assistirem futuramente. Eu sou muito ressecada. Edna, depois de eu falar tudo isso, eu tenho certeza que muitas de vocês, se vocês acatarem, né, um pouquinho do que eu falei, né, e começarem a praticar no dia a dia de vocês, e como eu falei, é que assim, fazer um pouquinho talvez não resolva o problema, né, diante do quadro às vezes mais grave, por muitos anos que vocês estão constipadas. Então o ideal mesmo é fazer o protocolo ao pé da letra, para poder perceber, observar e comprovar que tudo isso que eu falei tem um sentido incrível. São estudos científicos que a gente pega para ler, a prática clínica, são experiências que eu tenho aqui demais com meus pacientes para estar hoje aqui falando com muita segurança para você, tá? Para vocês. Rosel Belar, não tomo refri nem álcool. Ótimo, boa noite, boa noite. Por que temos que hidratar a chia? Hidratar a chia ou então triturar, porque senão você não tem absorção. Óleo mineral faz bem para a constipação? Pode ser, eu gosto mais, Mônica, do azeite de oliva e do óleo de coco, tá? Merci Galardo, já fiz tudo isso e não estou conseguindo regular meu intestino. Há 2 semanas só fazendo bolinhas. Estudo no climatério seria isso? Às vezes, como eu falei, tem questões hormonais, mas eu digo para você que com toda essa alimentação, com água e suplementos, a gente consegue corrigir, tá, Merci? Alguma coisa errada a mais tá entre linhas aí, que você não está sabendo fazer por conta própria. Aí tem que consultar um profissional, não tem como, né, para poder te ajudar. Mas eu tô falando aqui, gente, em linhas gerais. Como eu digo, a gente tem que sempre pensar nas questões individualizadas. Tem muito paciente que tem problemas específicos, então eu tenho que consultar para poder avaliar e aí prescrever não só uma dieta adequada para aquele paciente, como suplementos adequados. Às vezes, muitos de vocês me pedem, doutora, pode me prescrever tal ativo? Eu não posso prescrever se eu não consulto a pessoa. Isso é totalmente indevido, seria muito imprudência da minha parte, né? E eu não vou ter essa imprudência, jamais vou correr esse risco sem conhecer a pessoa, sem consultá-la. Márcia Cotrim, doutora, seguindo todas as orientações, se inicialmente o intestino não funcionar, o que posso tomar para ajudar, uma vez que os laxantes prejudicam? As fibras alimentares, a gente tem várias fibras aí hoje que são ótimas. As pessoas, vários fornecedores fazem as fibras, então às vezes eu preciso dar um pouco mais de fibras, dar um pouco de uns suplementos. Magnésio, gente, é uma ótima solução também como laxante. Magnésio, ele relaxa a musculatura, ele vai relaxar, aqui o intestino é uma musculatura. Então, às vezes, tenho que dar uma quantidade maior do magnésio bisglicinato, o magnésio inositol, magnésio glicina é excelente como laxante, tá? Também pode ser uma solução. E as fibras, né? E o café tem tira-começo? Tem tira-começo? Não entendi. Às vezes tem que tirar no começo. Doutora, o que se deve usar para desparatização de adultos? Bom, tem muitas coisas, Ana Lúcia, que podem ser usadas. Tem protocolos para isso, né? Então, a gente tem, às vezes, muitas tinturas, tem o Anita, tem antiparasitários que a gente pode estar usando. E cada caso é um caso. Joyce Santos Silva, doutor, o psyllium, como usar? O psyllium também é muito bom, tá? É uma fibra que pode ser usada também na constipação intestinal, mas nem para todo mundo. Por exemplo, se usar psyllium, minha barriga fica desse tamanho. Eu tenho uma super sensibilidade com psyllium. Receita que vai psyllium, muitas receitas que tiram o glúten, colocam psyllium, também eu não consigo consumir. Então, por isso que eu falei, cada caso é um caso.
Muito obrigado, Renata. Aqui. Doutora, onde será o congresso no final de semana? Ana Lúcia, já estão encerradas as inscrições e vai ser online e ao vivo, olha só, né? É um congressão, muito legal. Vai ser lá no Teatro B12 da Faria Lima. Doutora, tive trombose nas pernas. Tomei anticoagulante durante 8 meses, parei 1 mês. Sinto muita dor na perna, tem alguma coisa para melhorar? Miriam, frutas vermelhas, rotina, excelente, tá? Chá de centela asiática com frutas vermelhas. É bom para você poder... E chá de hibisco, calor na menopausa, chá de amora. Doutora, você vai deixar essa live? Se Deus quiser, e já são 20 horas. Ó, um detalhe importante. Amanhã, às 4 horas da tarde, eu vou fazer o sorteio para vocês. Quem foi lá no post da live que eu fiz ontem, né, sobre a divulgação dessa live de constipação intestinal, escreveu eu quero e curtiu, vai estar concorrendo às 16 horas amanhã do curso de receitas funcionais, que é um curso prático, que eu e a doutora Juliana fizemos, tá? Então tem que escrever lá no post, não é nos stories, é no Instagram. Eu quero e curte o post amanhã, 4 horas da tarde. Tem tempo ainda, vai lá, curte e põe eu quero. Um beijo, obrigado a todos vocês, espero que eu tenha ajudado quem tem esse grande problema, né? Um problemaço, gente, mas que vocês melhorem. Me mandem notícias e as suas dificuldades também, que eu vou ajudando na medida do possível. Tchau, gente, boa noite para vocês.